Oi pessoal, olá, aqui professor Júlio César. Nosso assunto de hoje é eletrostática, especificamente cargas elétricas. E o que vem a ser uma carga elétrica no caso? Uma carga elétrica é uma propriedade particular, no caso, de partículas elementares, prótons e dos elétrons. E essas partículas se encontram no interior dos átomos, né, que constituem a matéria de uma forma geral, seja matéria sólida, líquida ou um gás. E aí a gente tem aqui unidade de carga elétrica no sistema internacional, no caso é o Coulomb, simbolizado aqui, representado pela letra C maiúscula. Avançando um pouco mais, a gente traz o conceito de carga elementar. E o que vem a ser carga elementar? No caso aí é o menor valor de carga elétrica que pode ser encontrado na natureza, né? E a gente tem, representando esse valor de carga, a carga do próton, que é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Como a gente viu, coulomb, que é esse C, é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Ou o mesmo valor, porém com um sinal negativo aí na frente, né? Menos 1,6 vezes 10 a 19 coulombs para o elétron. E é comum a gente utilizar alguns submúltiplos do Coulomb para representar alguns valores de carga. No caso, milicoulomb, que seria um M minúsculo antes da unidade Coulomb, representaria 10 a menos 3, ou 1 milésimo do Coulomb. Microcoulomb, que seria essa próxima letra aqui, no caso 10 a menos 6, seria 1 milionésimo do Coulomb. E aí por diante, a gente tem nanocoulomb, que é esse N minúsculo, que representa 10 a menos 9. Então, essas letrinhas que tem antes da unidade do sistema internacional, elas, em geral, na física, elas vão representar alguma potência de base 10. No caso aqui, esse M minúsculo, 10 a menos 3. Essa outra letra aqui, que é o Mi, que eu tenho aqui 10 a menos 6. O N minúsculo, 10 a menos 9. E o P minúsculo, 10 a menos 12, que seria o picocoulomb. E aí por diante. Tem outras mais, mas essas são as mais usuais, as mais utilizadas. E aí eu tenho como a gente vai calcular, como a gente pode calcular aqui no caso o valor da carga elétrica de um corpo. Primeiro, eu tenho uma situação do corpo neutro. Vamos supor aqui uma situação onde eu tenho um corpo inicialmente neutro. E o que é que vem ser a neutralidade de um corpo do ponto de vista da eletricidade? Seria ele ter o mesmo número de prótons e de elétrons. Então a carga dele vai ser zero, porque a carga de cada próton é o oposto matemático, aqui no caso diferenciando pelo símbolo, um positivo e outro negativo. Dois números idênticos se diferenciando só pelo sinal de mais, outro sinal de menos. Quando a gente soma, a gente tem zero. Mas como cada elétron traz o valor da carga elementar negativo e cada próton traz o valor da carga elementar positivo,
Então eles vão se anulando, anulando do ponto de vista elétrico, posso dizer assim. E se tiver uma quantidade igual de prótons e elétrons, cada valor de carga negativa anula um valor de carga positiva, e aí eu vou ter no corpo neutro carga igual a zero. E a gente tem aqui, ó, o corpo permanece neutro se ele não ganhou nem perdeu elétrons. Ele vai ter um número de prótons igual ao número de elétrons. E aí carga total, carga global igual a zero. E aí a segunda situação, perdeu N elétrons. Então, quem perde elétrons, quem estava neutro e perde elétrons, vai ficar com carga positiva, porque ele vai passar a ter um excesso de prótons. Porque como ele estava neutro inicialmente, então ele tinha um número de prótons igual ao de elétrons. Perdeu elétrons, o que vai acontecer? Ele vai ficar com excesso de prótons. Então, se ele perdeu N elétrons, vai ter N prótons em excesso. E aí a carga total dele vai ser o quê? Esse valor N do excesso vezes o valor da carga elementar, que é aquele que eu falei anteriormente. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí se acontecer o seguinte, no lugar dele perder elétrons, ele ganhar elétrons. Então ele vai ter, ele estava neutro, ganhou N elétrons, então vai ter um excesso de N elétrons, e eu vou ter a carga dele igual a menos N, que é a quantidade de elétrons aí, no caso, que ele ganhou, multiplicado pelo valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a eletrostática, ela traz aqui alguns princípios, que é o princípio da conservação da carga elétrica, princípio da quantização da carga elétrica e princípio da atração e repulsão de cargas elétricas. E aí o que é que vem a ser um por um esses princípios? Primeiro, o princípio da conservação da carga elétrica. Pessoal, a carga elétrica, ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, né? Então há uma conservação. Então o que é que ele diz? O que é que ele traz esse conceito? Fala o seguinte, que em um sistema eletricamente isolado, o que é que significa? Não entra nem saem cargas elétricas. Isso é um sistema eletricamente isolado. A soma algébrica desses valores dessas cargas elétricas é constante. Ou seja, traz aqui o exemplo, um sistema com dois corpos, ou duas cargas, vamos dizer assim, né? Um sistema A com a carga QA, um sistema B com a carga QB. Então eles entram em contato e aí vai ter troca de cargas entre esses corpos, né, que estão no sistema. E eles vão passar a ter separadamente o corpo A, uma carga QA linha, que é diferente da carga QA, e o corpo B, uma carga QB índice linha, que é diferente da carga QB aqui no início, antes do contato. E aí o que é que acontece? Após o contato, o corpo A não tem mais a mesma carga. O corpo B também não vai ter mais a mesma carga. Mas o que é que o princípio da conservação da carga elétrica ele vai me garantir? Que a soma algébrica das cargas no início tem que ser igual à soma algébrica das cargas lá no final. Porque carga não pode ser destruída, carga não pode ser criada. E outra coisa, esse nome aqui é muito importante aqui, ó, isolado. O sistema é isolado. Se o sistema é isolado, não vai entrar uma carga, não vou ter uma carga intrusa e nem vou ter uma carga fujona. O que é que vai acontecer? O sistema está fechado, está eletricamente isolado. Esses corpos vão trocar carga, mas no final vou ter um balanço de carga constante. A soma
dos valores de carga no início, antes da interação entre esses corpos, era 1. Após a interação, eles separadamente vão ter valores de carga diferentes, mas o que é que se mantém constante? Ó? A soma dos seus valores antes do contato e após o contato vai se manter constante, embora tenha havido troca de carga entre esses corpos. E aí a gente fala agora do princípio da quantização da carga elétrica. E o que é que traz esse princípio? É a seguinte ideia, que todo valor de carga de um corpo, ele é um múltiplo inteiro do valor da carga elementar. O que é que eu quero dizer com isso? Que uma carga de um corpo, ou ele é zero, né? Zero é um valor inteiro. No caso, se eu tiver a neutralidade de carga, o corpo estiver equilibrado, mesmo número de prótons e elétrons, então a carga vai ser zero, que é também um múltiplo da carga elementar. Ou ele tem uma carga elementar, ou duas, ou três, ou quatro, e assim por diante. Então a gente não pode ter uma carga elementar e meia, 3/5 de uma carga elementar, a gente não pode ter. Ou a gente tem no corpo uma carga elementar, ou nenhuma, ou duas, ou três, ou 20.000, ou seja, múltiplos sempre inteiros desse valor de carga elementar. Isso quer dizer, traduz a quantização da carga elétrica. Quer dizer que qualquer valor de carga é dado por múltiplos inteiros desse valor aqui, que é o valor da carga elementar, certo? E aí a gente tem agora o princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. O que é que ele traz, esse princípio? A seguinte ideia. Se eu tiver corpos eletrizados com valores de carga de mesmo sinal, ou seja, dois corpos positivos ou dois corpos negativos, eles vão sofrer repulsão, ou seja, vai surgir aí uma força de campo, uma força chamada força eletrostática, que a gente vai ver posteriormente, de separação. Elas vão se repelir, vai ter uma interação de campo, no caso campo elétrico, vai surgir uma força elétrica que vai causar, que vai ocasionar o distanciamento, a tendência a se distanciar, a separação desses dois corpos carregados aí com cargas de mesmo sinal. Ou seja, dois corpos positivos se repelem, dois corpos negativos também se repelem, mas o contrário acontece quando os sinais são opostos, ou seja, um corpo positivo e um corpo negativo, eles vão sofrer atração mútua. Então, ambos vão se atrair com a força de mesma intensidade e a repulsão também, a força de mesma intensidade, porém de distanciamento. E na atração, a força que puxa o primeiro corpo é com a mesma intensidade que puxa o segundo corpo. E aí a gente tem processo de eletrização. O que vem a ser eletrização? Ora, eletrização é tirar um corpo da situação de neutro. Ele tem carga elétrica zero, nula, e aí eu vou eletrizar. Eletrizar tanto faz deixá-lo com carga negativa, excesso de elétrons, ou carga positiva, excesso de prótons, mais prótons do que elétrons. E aí vale dizer uma coisa, um corpo eletrizado negativamente não quer dizer que ele não tem elétrons, só quer dizer que ele tem menos, um corpo eletrizado positivamente não quer dizer que ele
que ele não tem elétrons, ele tem mais prótons do que elétrons. E o contrário também. Um corpo eletrizado negativamente não quer dizer que ele não tenha prótons, ele só tem mais elétrons do que prótons. E aí, eletrizar, eu tenho 3 processos, certo? O primeiro aqui é a eletrização por atrito. Eu pego 2 materiais diferentes, eles têm que ser diferentes, porque um tem que ter uma tendência maior do que o outro a capturar elétrons do primeiro. E aí o que é que acontece? Eu vou atritar, como fala a eletrização por atrito, eu vou fazer com que esses corpos sejam esfregados um no outro. No caso aqui, no exemplo, usa seda e um lenço de seda e um bastão de vidro. Então vou esfregar várias vezes, eles estavam inicialmente neutros, e aí o que é que acontece? O bastão de vidro ficou eletrizado positivamente. Quer dizer o quê? Que ele perdeu elétrons. E o lenço de seda, ele ficou eletrizado negativamente. Quer dizer que ele ganhou justamente os elétrons que o bastão perdeu. E aí eles estavam numa situação de neutro, ambos neutros. Esfreguei, causei o quê? Um atrito. E aí no final desse processo, eles vão ficar com cargas elétricas de mesmo valor em módulo, porém com sinais contrários. Vai ficar um eletrizado positivamente e outro eletrizado negativamente. Vindo agora, avançando um pouco, eletrização por contato. Como é que acontece isso? Primeiro tenho transferência de elétrons, durante um contato de um material para outro. O que é que vai acontecer? Eu aproximo o material, um corpo, que está eletrizado, no caso positivamente, no corpo neutro. Encosto ele, de acordo com essa ilustração aqui, eu vou encostar no corpo que estava inicialmente neutro. Então é ele que eu quero eletrizar. E aí, após o contato, o que é que acontece? Parte dos elétrons desse corpo que estava neutro vão se sentir atraídos pelo corpo positivo. E aí a gente tem o quê? Como parte dos elétrons desse corpo neutro vão migrar para o corpo positivo, mas não vão todos e não vão conseguir anular por completo esse corpo positivo, só parte que vai. É o que acontece. Esse corpo que estava positivo, ele vai permanecer positivo, porque ele não foi, a carga positiva dele não foi completamente anulada. No entanto, esse corpo que estava inicialmente neutro, ele perdeu elétrons, então ficou o quê? Ficou positivo. E aí no final do processo a gente vai ter 2 corpos com carga de mesmo sinal. E finalizando aqui os processos de eletrização, a gente tem a eletrização por indução. Como é que ela vai acontecer? Eu tenho aqui um corpo carregado negativamente, que no caso eu chamo esse bastão aqui que a pessoa está segurando, ele está carregado. Eu chamo ele de indutor. Essa esfera aqui alaranjada é o corpo que estava neutro, e eu pretendo eletrizá-lo. Ele vai se chamar induzido. Quando eu aproximo os elétrons, aliás, o indutor que está carregado negativamente, o que é que vai acontecer? Os elétrons da esfera vão ser repelidos pelos elétrons do bastão, do indutor. No caso, eu não vou ter mobilidade de cargas positivas, porque quando a gente fala de mobilidade de cargas, a gente se refere a elétrons, os processos de eletrização. E aí eu vou ter uma polarização de cargas nesse corpo aqui, no caso, o induzido.
eu vou ter um lado mais positivo e outro lado mais negativo. E aí o que é que eu vou fazer em seguida? Detalhe, eu não posso encostar o indutor no induzido. Ele vai servir só para fazer uma polarização de cargas no indutor. Em seguida eu faço o aterramento aqui do induzido. Quando eu ligar através de um fio condutor esse lado que está negativo à terra, ao solo, o que é que vai acontecer? Esses elétrons que estão do lado direito do induzido, eles vão migrar para o chão, porque eles vão se sentir atraídos pela parte positiva aí do solo. E aí o corpo vai ficar com excesso de cargas positivas. Quando eu fizer isso, eu vou cortar, eu vou desconectar esse aterramento. E eu não posso ainda distanciar o indutor, senão os elétrons voltariam e o corpo voltaria à neutralidade. E aí o que é que acontece? Quando eu tiro esse aterramento e mantenho o indutor próximo ao induzido, eu vou ter um excesso de cargas positivas no induzido. E aí eu afasto de vez o indutor e eu vou ter o induzido carregado positivamente. E aí eu consegui deixar ele com carga contrária ao indutor induzido com cargas contrárias, né? No entanto, na eletrização por indução não vai haver o contato, diferentemente da eletrização por atrito, que eles vão ficar no final do processo com dois corpos que estavam inicialmente neutros, vão ficar com cargas de sinais opostos, porém na eletrização por atrito vai haver o contato, eu vou esfregar um corpo no outro, vou arrancar elétrons à força. E aqui não, eu uso como auxílio esse aterramento para que eu consiga induzir a mobilidade de elétrons, certo? Lembrando que tanto na eletrização aqui por contato, não necessariamente o corpo que está se aproximando ele é eletrizado positivamente, ele pode ser eletrizado negativamente. A diferença é que no final do processo vão ficar ambos com carga negativa e não ambos com carga positiva. E aqui, na eletrização por indução, eu posso ter sim um indutor positivo. A diferença é que com o indutor positivo, eu vou ter no final um induzido com excesso de carga negativa, ou seja, vou conseguir eletrizá-lo negativamente. Tá ok? Então, eu espero que com essa explicação possa ter facilitado o aprendizado de vocês. E não esqueçam de ler o material, ele está aqui de fácil compreensão. Dá para resolver as questões propostas e de todo jeito haverá um encontro, uma explicação através do aplicativo do Meet, onde a gente vai tirar algumas dúvidas e a gente vai ficando por aqui desejando bons estudos e um bom desempenho a vocês. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até o nosso próximo encontro.